Bom dia pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa live, onde eu vou trazer um convidado aqui, Thiago Martins, que vai falar sobre inteligências múltiplas. E você vai aprender um pouco mais, até entender qual que é o seu tipo de inteligência e como que você pode desenvolver, como que você pode destacar os seus pontos fortes. Fica aqui até o final dessa live que você vai entender muito sobre inteligências múltiplas com o Thiago Martins, tá certo? Eu já tô vendo que ele já tá aqui, eu vou colocar pra gente compartilhar esse conhecimento. Só um minuto aqui, vamos lá. Só entrar aqui. E aí, Thiago, bom dia, tudo bem, Thiago? Olá, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá perfeito, tá perfeito. O cenário aí tá tão bonito o cenário que parece até aqueles cenários falsos, assim, sabe? Tá bonito demais. Não, é verdadeiro aqui. O pessoal vai ver hoje o sol nascer igual eu vejo aqui, viu? Olha, que legal. Tiago, primeiro eu quero agradecer, gratidão aí por você ter aceitado esse convite, de vir aqui falar um pouco mais sobre esse tema tão interessante, inteligências múltiplas. Que legal, cara. Gratidão imensa por você ter aceitado esse desafio. Opa, eu que agradeço, doutor, a oportunidade de poder estar compartilhando aí com o seu público também mais esse conteúdo de qualidade que a gente vai falar aqui hoje. Show. Tiago, e antes de começar a falar desse assunto, se apresenta para nós aí, fala um pouco da sua história, quem é o Tiago? Fala para nós aí. Bom, eu sou publicitário de formação, né? Moro aqui em Uberaba, Minas Gerais, me formei aqui e trabalhei um tempo aí nessa área de publicidade. Depois fiz um MBA em gestão empresarial, comecei a trabalhar também na área aí de consultoria. Trabalhei 6 anos no Sebrae, depois trabalhei mais 3 anos como autônomo e com outras parcerias dentro de consultoria, treinamentos. é, e aí fomos crescendo, né, dessa forma aí. Até que 2 anos e meio atrás aí eu vim a entrar num mestrado em educação aqui na Federal da minha cidade. Sim. E aí a gente teve a oportunidade de ser apresentado algumas ideias novas aí. Foi onde eu pesquisei essa ideia das inteligências múltiplas, que me trouxe muitos benefícios, uma visão bem mais ampla das coisas. Legal. Estou super curioso para saber mais aí sobre essas inteligências múltiplas e como pode aplicar isso na nossa vida. Que legal. Então, vocês estão percebendo aqui, pessoal, que não é uma pessoa que leu um livro sobre esse assunto que está vindo falar aqui, não. Uma pessoa que estudou mesmo, que viveu isso. Então, presta atenção, já pega a caneta e papel aí para anotar aqui os insights, anotar o conhecimento que ele vai transbordar hoje aqui para nós. Fechado? Então, Tiagão, vamos É isso começar aí. aí. Vamos começar falando desse tema. O que é, né? Assim, falando como aluno, agora eu estou na cadeira de aluno aqui, Tiago. O que são ou o que é essa inteligência múltipla? Explique para nós, por favor. Eu vou só fazer um contexto histórico, né? Claro. Na década aí de 1950, houveram novas ferramentas que foram sendo criadas para a pesquisa do nosso cérebro, né? Sim. Novas técnicas, novas formas de estudar o cérebro. E aí o cientista, que na verdade é um cientista, mas ele também é neuropsicólogo, Howard Gardner, ele é professor de Harvard, e ele, com a equipe dele, começou a desenvolver umas pesquisas um pouco diferentes, principalmente no que cabia ao entendimento da inteligência. Até então, a maioria vamos dizer assim, é um senso comum até mesmo dentro da ciência. Então, esse senso comum ele acreditava que a gente tinha só um tipo de inteligência, no máximo uma inteligência dual, pensando em dois hemisférios ou em duas ou três formas de a gente agir com a inteligência. Aí o Howard Gardner ele começou a pensar o seguinte: pô, como que um cientista é inteligente? Como que um artista é inteligente? Como que um atleta é inteligente? E ele começou a perceber que, peraí, um artista, um cara que joga futebol, às vezes ele não é bom com a linguagem, às vezes ele não é bom com matemática, mas ele é bom em outras coisas, né? Aí ele começou a perceber que, pô, tinha alguma coisa errada, o pessoal estava equivocado no conceito de inteligência. Então ele veio buscar reestruturar o conceito de inteligência primeiro.
para depois vir a trazer a teoria das inteligências múltiplas. Legal. Aí, quando ele reestruturou esse conceito, ele falou, então, que inteligência é um potencial que a gente tem, biopsicológico, de utilizar certas habilidades para conquistar uma capacidade de fazer algum produto, algo que seja valorizado na nossa sociedade, ou para solucionar, sendo aplicado para solucionar problemas. Então é muito interessante quando ele fala isso, porque aí você já começa a notar que inteligência ela só pode ser chamada de inteligência se ela está aplicada a alguma coisa, certo? Uau! Ele já começa a sair do cognitivismo, né? Tá legal aqui? Eu tô falando muito Não, rápido? não, tá Tá super. ok, muito Eu lento. aqui, eu pego como exemplo, Thiago, que eu sou leigo sobre esse assunto, sobre inteligências múltiplas. Já ouvi falar assim brevemente sobre Howard Gardner, que ele é Aham. parceiro do Daniel Goleman, né? Ele tem alguma É, na mesma faculdade, e tudo mais, fazem alguns projetos. Acho que tem até um livro dos dois juntos, né? aham. E então eu conheço mais o Daniel Goleman, né, que é a parte da inteligência emocional e tal. E o que você está falando aí, eu como aluno, né, o que eu estou entendendo? Que antigamente o que era analisado era o famoso QI, né? Ah, o QI dele é QI 200, QI era aquela questão cognitiva. E aí o Gardner veio Justamente. para quebrar essa questão de que não é porque o cara tirou 5 em matemática que ele não é inteligente. Ele só não tem habilidade naquele segmento, mas ele Aham. pode ter habilidade em outros segmentos. Eu acho que é onde você vai se adentrar aí nesse conhecimento, que eu não quero falar, porque de repente eu falo uma coisa que você programou aí, mas eu estou entendendo plenamente. E pode deixar que a cada bloco aqui, você dá uma paradinha, aí eu falo o que eu entendi. Como visão de aluno aqui, visão de quem está nos assistindo também, o Thiago. Então, continua aí, por favor. Maravilha. E é bem isso mesmo. Então, o que ele fez? Ele justamente veio com uma visão para contrabalancear essa ideia dos testes de QI que, na verdade, existem até hoje, né? É hegemônico até hoje. A gente vai fazer uma prova para tirar CNH, querendo ou não, a gente está quase que fazendo um teste de QI. Aqueles monte de provinhas de exercícios lógicos, eles são Sim, meio que um teste de QI, né? Então, certo. o Gardner ele falou assim, pô, não é possível que a gente vai sempre ficar medindo a inteligência somente por testes escritos, testes de respostas curtas, né? Testes que, na verdade, eles estão avaliando só a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática e, no máximo, a inteligência espacial, visoespacial. Aí ele fala, bom, já dei um spoiler aqui, já tem essas três inteligências, né? Que São estão na lista quantas, aí Lu? das 8. São 8? 8. 8, É. bacana. Ele até brinca, né, que podem haver mais, mas os critérios dele são bem científicos mesmo, são bem da ciência hegemônica, materialista, né? Então ele considera que tem alguns critérios pelos quais pode-se julgar essas inteligências, se ela é ou não. E até é interessante você falar do Goleman, um ponto de divergência que o Gardner tem com o Goleman é que o Goleman, na verdade, ele não pesquisou no cérebro quais áreas de cada inteligência, né? Onde que funciona cada inteligência no nosso cérebro. E o Gardner ele só considera inteligência aquilo que é possível provar que tem um local dentro do nosso cérebro. Então, realmente é neurológico, vamos dizer, não só psicológico. E o Goleman, quando fala de inteligência emocional, ele, querendo ou não, ele está falando muito mais do lado psicológico comportamental, né? Sim, E aí sim. o Gardner, ele até traz uma visão o seguinte, que olha, beleza, podemos chamar de inteligência emocional, porém, quando você vem para a minha teoria, você vai considerar isso como inteligências pessoais, que aí tem a interpessoal e a intrapessoal. São essas duas que a gente vai ter, a emocional social aí, né? Certo. E aí bem legal porque o Gardner ele trabalhou isso nos anos 60, 70 aí, né, 1960, 70. Mas ele só veio a lançar
realmente o livro dele no mercado em 1980. Então, em 83. E você vê que o cara estudou pra caramba. Ele estudou muita gente, por exemplo, que tinha acidentado, que tinha tido algum problema, né, no cérebro, alguma fratura, algum dano. E aí então ele começou a notar o seguinte: opa, quando o cara perde certa porção do cérebro que está em tal lugar, na verdade, ele, como é que eu vou dizer? Ele não perde as outras funções das outras inteligências. Muitas das vezes, as pessoas perdiam só algumas habilidades. Às vezes ele perdia uma porção do cérebro que é da inteligência linguística, mas mesmo assim ele continuava conseguindo se comunicar, mas talvez não com tanta facilidade. Parecia que a pessoa perdia a entonação de voz, o ritmo, e aí a pessoa parecia estar lendo um texto, mas ela estava falando. Ele notou que de outras pessoas, na verdade, perdiam a lógica dentro da língua. Começavam a falar as palavras da frase misturadas em ordem diferente. E aí você tinha que decifrar a ordem. E então ele foi estudando um monte de casos, assim, como pessoas vivas, foi testando o cérebro, foi testando pessoas que tinham dificuldades. Também estudou os expoentes, pessoas que têm extraordinariedade, né, superdotados, pessoas que ele chama, né, na linguagem antiga da psicologia, de idiotes savantes. Idiotes savantes é um cara que, por exemplo, o cara vai jogar xadrez, ele tem uma lógica matemática lascada, é aquele cara que consegue memorizar de uma forma, trabalhar de uma forma que ele avalia qual... ele descobre em segundos que dia da semana você nasceu a partir de ter a sua data de nascimento. Ele consegue fazer cálculos muito rápidos, né? E então, assim, existem vários tipos, né, de inteligência e vários tipos, várias formas da gente ser mais ou menos inteligente em cada uma delas. Mas eu acho que o principal que o Gardner traz para nós é que todo mundo que é normal, ou seja, que não teve nenhuma doença ou algum dano, ou nasceu com alguma síndrome, alguma coisa assim que vai descaracterizar o padrão normal do nosso cérebro, todo mundo que nasceu normal tem todas as 8 inteligências, em maior ou menor porção. Então se torna como se fosse uma questão de skills mesmo, assim, de habilidades que a pessoa pode desenvolver e que ela tem. E dessas Também. 8 inteligências aí que a pessoa tem, ela pode ser estimulada a desenvolver uma e a outra não. E isso não faz ela ser melhor ou pior que os outros. E sim, ela é boa em uma área e não tão boa em outras áreas, né? Muito bacana. Estou entendendo aqui, eu imagino que o público deve estar entendendo também. Está muito interessante esse assunto. Tiagão, você tá, às vezes acha que você está tão estudado nisso e pensa, mas será que o pessoal está entendendo? Não, a gente está entendendo. Você tem uma didática fantástica, cara. Pode continuar que tá show. E aí uma curiosidade minha agora aqui, Tiagão. Tem como a gente descobrir qual que é a nossa inteligência e se tem como descobrir, tem como a gente, de repente, putz, eu quero ficar mais inteligente nessa inteligência. Tem como a gente desenvolver as inteligências que a gente quer ou a gente nasce, de repente, com essa inteligência? Fiz 3 perguntas aí em uma só, né? Não, mas beleza, porque tem um fundamento bem bacana a sua pergunta, realmente é bem interessante. E até o pessoal que está aqui quiser nos comentários perguntar alguma coisa também, aí qualquer coisa você vê aí, você me fala. Claro. Basicamente, eu vou fazer uma coisa que eu já deveria ter feito e não fiz ainda, que é listar as danadas das 8 inteligências, legal, né? legal. Fala aí, Então a gente tem a lógico-matemática, certo. a gente tem a linguística, Bacana. aí a gente tem a espacial, a corporal sinestésica, a musical, temos as pessoais, que é a intra e a interpessoal, e temos a naturalista. Já deu as 8 aí? Não, foram 7 até o momento. Mas aí só recapitulando, matemática... Vamos lá. Matemática, lógico-matemática, linguística,
espacial, musical, naturalista, interpessoal, intrapessoal, certo? Corporal sinestésica. Isso, agora Tava foi 8. esquecendo a corporal sinestésica, cara. E aí tem uma nona inteligência. Ó, peguei Opa, então, vocês, hein? olha o over delivery aí. Inteligência que a gente pode chamar de subceptiva ou existencial. Seria uma vertente de uma inteligência que hoje é chamada, vamos dizer, em outros âmbitos, de espiritual. Só que o Gardner, ele, nos anos 2000, ele reescreveu, ele trouxe um livro que é Inteligências Múltiplas repensada, reformulada. E aí ele pesquisou e incluiu a naturalista, mas não incluiu a existencial. Vamos ver se vocês descobrem por quê. Chuta aí. Mas o que é essa inteligência naturalista? Só para eu saber entender. A Assim, naturalista é do nosso contato com a natureza, né? A nossa capacidade de olhar uma árvore e ver que ela tem similaridades com outra árvore que é da mesma espécie, que os seres humanos têm similaridades, que todos os gatos, todos os cães, separar por espécie, por exemplo, agrupar, catalogar itens da natureza, isso são coisas da inteligência existencial, naturalista. Perceber que um gato e um leão são felinos, independente de ser Isso, animais diferentes, né? Entendi. isso. E aí tem a naturalista e o outro que você falou, a existencial. Existencial. Só que a é? existencial não foi incluída. A existencial é a nossa capacidade de ter uma busca por algo superior, algo filosófico, algo ligado à religião, algo como... Algo mais espiritual, assim, seria. mais espiritual, por exemplo, como Buda, como um Gandhi da vida, pessoas que estão muito ligadas a quase que um propósito maior de vida, sabe? De existência. Faz sentido, E aí, só que o Gardner não inclui ela. Inclusive, o ano passado eu mandei um chat lá, um comentário no blog dele, e ele me respondeu. Falaram, Tiagão, é o seguinte, lá em inglês, né, traduzindo aqui resumidamente, ele falou assim, olha, eu não posso correr o risco de assumir a inteligência existencial porque ela não passa nos meus critérios científicos. Eu não tenho como provar ela no cérebro. Ainda não é possível comprovar 100% ela no cérebro. Tem algumas coisas dos critérios aos quais ela não passa. Então eu entendo a existencial, isso ele falando, né, como uma parte mais ligada a uma parte mais profunda da inteligência musical e das inteligências pessoais. Ele não entende ela como uma inteligência isolada, né? E aí é um baita dilema, né? Porque tem muita gente hoje falando em inteligência existencial e espiritual, só que se a gente for ver por essa marca de que tem que ser encontrado no cérebro, então não vale, sabe? Entra numa polêmica, né, Thiago? Uma polêmica muito louca, assim, porque a gente sabe, mas sem saber, né? A gente sabe sem saber, porque não tem como provar. Eu associo muito isso, se eu estiver errado, me corrija, por favor, que eu sou total aluno aqui nessa live. Mas eu vejo como uma questão de fé. Ter fé em algo que não existe. O que é fé, né? É acreditar em algo que ainda não existe. Aí entra muito no campo de metafísica, física quântica, que também que é outro tabu, é outra polêmica, né? Que cada um tem a sua visão disso. Mas é engraçado que ninguém acredita, vamos dizer, não tem como provar, mas todo mundo acredita. Aí entra já em outro assunto aí que não tem como ser comprovado, não tem como ser medido, né? Faça isso e você vai conseguir isso. E os cientistas, eles prezam muito para essa questão de comprovação científica. Tem que ter número, tem que ter dados. E essa questão espiritual, infelizmente, ainda, né? Eu acho que um dia eu vou inventar alguma forma de medir isso. Vai ser bem interessante. Legal. E aí, pode falar, vamos lá. Você quer que eu responda as suas perguntas lá da questão do teste e desenvolver? Isso. Beleza. Certo. Aí, realmente tem como testar. O Gardner, ele até desenvolveu junto com a equipe dele algumas formas de testar, na verdade, não uma forma só. E não são por testes de escrita.
de respostas curtas. Apesar que eles desenvolveram também esse tipo de teste, mas esse tipo de teste, ele demanda que a pessoa tenha uma capacidade de reflexão sobre as habilidades dela, ela vai reconhecer ou não que ela tem uma ou outra habilidade e pôr uma pontuação. Só que o teste de avaliação, que realmente é efetiva, é a prática. Então ele brinca, né? Quando você está vendo crianças ou qualquer outra pessoa executando uma tarefa, trabalhando em alguma coisa ou brincando com alguma coisa, você já começa a perceber as inteligências dela. Por exemplo, meu menino aqui de 12 anos, quando eu olho para ele brincando de Lego, eu já associo que ele tem uma inteligência lógico-matemática, eu já vejo pela facilidade que ele tem de montar, que ele já tem avançado na inteligência espacial, sabe? Então, tem tudo isso. Quando você vê um garoto despontar no futebol, você logo já fala, pô, esse tem inteligência corporal sinestésica. Sim, E sim. aí você vai ter também ferramentas que essa equipe desenvolveu com testes específicos para testar essas inteligências. Não sei se vocês já conhecem, já viram em algum programa de televisão até, tem uma brincadeira que é um arco assim que você segura e você tem que passar ele num fio Nossa, assim sem sei, encostar, sei, do passo sabe? repassa, né? Que não pode Isso, encostar, né? Nossa, aquilo me senão o dá uma negócio aflição quando eu buzina. vejo. Aquilo é invenção da equipe do Gardner, cara, e virou brinquedo de televisão. Nossa, Então eles testam ali a inteligência espacial da pessoa e a corporal sinestésica também, se ela tem controle de motricidade, sabe? Então é esse tipo de teste que eles vão criando para todas as inteligências, né? A pessoa se desenvolver bem num trava-língua, num teatro, numa declamação de um poema, inteligência linguística, né? E aí o Gardner, ele até, e a equipe dele, eles vão descobrindo e vão pontuando que existem, eles chamam de estados finais. Estados finais, na verdade, nada mais é do que ocupações ou profissões que existem na nossa sociedade que podem ser referência para uma outra inteligência. Então, por exemplo, um artesão que trabalha muito bem a madeira, qual a inteligência que ele tem? Ele tem a corporal sinestésica e espacial muito desenvolvida. Um Mozart da vida, né, um Sebastian Bach, eles têm a inteligência musical muito desenvolvida. E aí eles vão sim. encontrando expoentes em todas as vertentes de inteligência e também as profissões de cada inteligência e vão pontuando. Olha, essa inteligência aqui é uma proposta que você pode desenvolver é seguir o mesmo caminho que essa pessoa seguiu para alcançar esse nível de maestria, né? E aí é bem interessante, cara, dá para fazer Caramba, muita coisa, na verdade, para você desenvolver. Agora, uma coisa muito importante que eu preciso destacar aqui é que, na verdade, você não precisa se prender a uma inteligência só. Existem muitas atividades que vão te ajudar a desenvolver múltiplas inteligências ao mesmo tempo, mutuamente. Por exemplo, você vai para uma aula de teatro. Muito provavelmente, você vai desenvolver intrapessoal, interpessoal, corporal sinestésica, espacial, linguística, tudo ao mesmo tempo. Então é muito bacana isso, porque dá a possibilidade da gente ver que na nossa vida a gente já faz o desenvolvimento das nossas inteligências no nosso dia a dia. E isso que é a chave, né? A gente conseguir enxergar isso e falar, puxa, cara, então eu já sou inteligente. Agora, sim. como que eu utilizo o meu potencial linguístico, por exemplo, para avançar na matemática? Pô, vai declamar, vai cantar a tabuada, por exemplo. Ah, Aí você vai ver escolas onde as crianças estudam a tabuada cantando, estuda a tabuada contando histórias. Vixe, ficou escuro aqui de repente o aí, negócio. O que agora deu aconteceu? certo. É que agora o cenário tá ficando mais claro do que Do que eu aqui, né? mas não tem problema Eu não, tô continua. A gente está prestando atenção no que você está falando. Se na alguém estiver fala, né? preocupado com o cenário aqui, é porque a pessoa não está focada no que é importante, aqui no conteúdo rico que o Thiago está trazendo para nós aqui. Ó,
nem liga se de repente a imagem ficar preta. Eu quero escutar o Thiago, esse ouro que ele está transbordando para nós aqui. Mas, Thiagão, deixa eu ver se eu entendi. Então, é possível desenvolver as inteligências. Talvez você tenha mais habilidade com uma, mais facilidade em desenvolver uma. Por exemplo, a gente pega um jogador de futebol, Neymar, exemplo, a inteligência sinestésica dele, motora sinestésica, é extremamente desenvolvida e provavelmente ele nasceu com algum gene ou foi muito estimulado na infância. Por isso que ele tem essa facilidade em correr, em movimentar o seu corpo, em dominar o seu corpo. Diferente de outra pessoa. Mas isso não significa que se eu praticar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos jogar futebol, que eu não vá ficar um pouco habilidoso naquilo. Então, bate naquela questão de que se você quer desenvolver algo em você, vai ter que treinar. É o Justo. treinamento. É treinar, treinar, treinar. Eu não falo bem em público hoje. Treina. Vai lá, se coloca no desconforto para criar novas linhas neurais no seu cérebro, para programar essa nova habilidade em você. Confere? Confere demais. Inclusive, foi bacana você falar da trilha neural aí, né? Quem já assistiu aquele filminho Divertidamente, vai lembrar do trem do pensamento. É justamente isso, cara. O nosso cérebro, ele é assim. A gente tem plasticidade, a gente pode desenvolver que ele vai desmanchar caminhos não tão legais que a gente criou e está equivocado, mas também vai construir novos caminhos e a gente pode solidificar esse caminho, intensificar ele, fazer ele ficar mais forte e com menos interferência a partir do momento que a gente treina mesmo. É isso mesmo que você falou. Tem uma substância, vamos dizer assim, que é a mielina, que ela encobre, é tipo a capa do fio do neurônio. Sim. O neurônio ele encosta um no outro, né? Mas tem a mielina aí que ele vai cobrir o neurônio. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente exercita, mais a gente solidifica não, mais a gente intensifica essa capinha que vai facilitar com que os neurônios se ativem uns aos outros, se comuniquem. E com isso a gente vai ficar, então, mais habilidoso dentro de tal ou qual inteligência. E o bacana também é a gente lembrar desse detalhe. Se eu já tenho facilidade em uma coisa, como que eu utilizo essa mesma inteligência, que eu já tenho habilidade, para desenvolver outra que eu não tenho? Exato. Então, acho que essa que é a sacada, sabe? Se eu fosse destacar, acho que o principal aqui hoje seria isso. Olha, você que está aí do outro lado assistindo a gente, você já é inteligente, em alguma inteligência. Então você pega essa inteligência, você já se destaca no mercado, principalmente fortificando ela ainda mais, utilizando ela ainda mais. Mas utiliza ela para outras coisas. Tiagão, me deu até um arrepio aqui, que veio uma coisa na minha cabeça, o famoso insight, né? Que não dá para ser medido isso, não sabe de onde se vem isso, né? Mas vem, eu tenho que falar. Eu me considero uma pessoa que tem uma inteligência linguística um pouquinho mais elevada do que a média, né? Porque falar em público, isso estimula isso. E sempre que eu quero aprender algo novo, olha que louco, o que eu faço? Eu aprendo e ensino. Aprendo e ensino, porque é uma habilidade que eu tenho, então eu uso a minha habilidade que eu tenho para aprender coisas novas. Então, por exemplo, isso que você está me ensinando, eu já estou aqui absorvendo e já estou louco para ensinar alguém isso que você acabou de me ensinar. E logo eu vou aprender em dobro. Então eu estou usando uma inteligência para desenvolver uma outra inteligência. Cara, faz sentido? É isso mesmo? Eu tô Faz. alinhado. Putz, então, Faz e quando você está fazendo isso, na verdade, você já está desenvolvendo também a intrapessoal e a interpessoal, porque você está trocando, você está primeiro trazendo para dentro, interiorizando isso em você e sintetizando. E depois você joga para o mundo, então você comunica. Então a habilidade de comunicação, ela está muito ligada nessa inteligência que seria a intrapessoal, né? Hoje chamada também de inteligência social. Então uma pessoa que é sinestésica, por exemplo, ela que gosta de se mexer muito, se ela está aprendendo algo novo, o ideal para ela utilizar essa habilidade que ela já tem para aprender algo novo é ela colocar em prática, fazer o que ela está aprendendo,
Porque ela pega aquela habilidade sinestésica dela e eleva a outra habilidade, outra inteligência dela. É esse sentido que você está querendo dizer, Thiago? Sim, sim. Sim, eu sou muito dessa forma aí, eu sou muito sinestésico, né, corporal, eu gosto de fazer, eu aprendo fazendo, né, tem muita gente que hoje está nessa cultura quase que maker aí, né, então a gente percebe o quanto que a gente aprende fazendo, mas mais do que isso, quando a gente faz algo de corpo, a gente faz uma experiência, um treinamento que é imersivo, que é presencial, ali a gente está com essa habilidade corporal sinestésica, com essa presença, com essa interação social da inteligência interpessoal, que vai trazer muita coisa para a gente nas outras inteligências, né? Então, é bom a gente lembrar o seguinte, mas então, Thiago, você está me falando que eu aprendo com o corpo? Não é só cognitivo, não é só com a cabeça? Não, cara, é com o corpo inteiro. Todas as Aham. suas células vão aprender. Você acha que uma pessoa toca um piano sem partitura só porque ela memorizou a partitura? Nada, cara. O corpo dela inteirinho memorizou os movimentos da música toda. Então ela toca com o corpo, não é só com a cabeça. Isso me fez lembrar, indo para um exemplo, né? Porque não é todo mundo que toca piano, né? Mas a grande maioria das pessoas dirigem um carro. Eu lembro a primeira vez que eu fui dirigir um carro, que era, ó, aperta a embreagem, põe a primeira, solta a embreagem, aperta o acelerador, dá seta, olha se não tá vendo ninguém. Olha quanta coisa que você tem que colocar na sua cabeça. E hoje, eu sento no carro e penso. Por quê? Porque Justo. o corpo já está inteligente, já tá Uhum, programado, né? Como se fosse uma programação mesmo. Já tem essa linha uhum. neural lá que, opa, sentou no carro, ativar o programinho, o aplicativo motorista. Ele ativa lá, ele já vai sozinho. É esse tipo de... O corpo está inteligente para dirigir. Da mesma forma que o É, corpo está inteligente para tocar um piano, tocar um violão, para fazer um bolo, fazer um sim. pão. É essa linha, ô Thiago? Sim, inclusive, você já teve aquele problema que de repente você estava pensando em outras coisas ou conversando muito com alguém do lado e de repente você falou assim: Nossa, cara, eu tô no caminho errado, tô no caminho de casa ou tô no caminho do Sim, trabalho e não era sim. para lá que eu queria ir. Ou seja, putz, cara, o seu O corpo poder do dirigiu hábito, sem né? você nem ter consciência, né? O seu corpo estava dirigindo por você. Então, não tem nada que comprova mais do que isso, né? E essa É, habilidade realmente de dirigir, no começo a gente ainda fala, né? Nossa, não é possível que eu sou tão burro que eu não vou conseguir dirigir, né? Porque você fica ali fazendo tudo uma coisa por vez, né? Mas depois, como você falou, como a gente tem falado do treino, pensa bem, por isso que você tem que fazer aquele tanto de aula de direção para poder treinar, né? cara, perfeito. Ó, eu vou parar por aqui, porque senão vai explodir a cabeça do pessoal aqui, tá? Senão o pessoal não vai conseguir ouvir direito. Já Tiagão, estourou o tempo aí? se o pessoal, sim, sim, se o pessoal quiser se conectar com você, de repente você tem algum curso, você tem algum livro, é só ir no seu Instagram. Fala aí um pouco mais aí dos seus cursos, dos seus treinamentos, Tiagão. Olha, o principal canal que eu vou trabalhar, os principais canais que eu vou trabalhar agora, né, bem forte, vai ser o YouTube. Você vai procura lá Thiago Caetano, professor coach, você vai me achar. Bacana. E você vai procurar aqui no Instagram também, Thiago Caetano, professor coach, ou arroba Thiago Prof Coach. Ó, quem ainda não Isso. segue o Thiago, tá aqui em cima, ó, o Instagram dele. Clica aqui, já segue o Thiago e acompanha o conteúdo dele aí, que é um conteúdo muito rico mesmo. Você vê que não é um cara que lê um livrinho aí, lê um livro, achei bacana, tô ensinando. Não desmerecendo quem lê um livro e ensina, que é uma forma de quem tá ensinando também. Mas é um cara que estudou, que se aprofundou nesse assunto. Então se aproximem, para de ficar junto com esse povo que não está agregando nada na sua vida aí, essa pessoa aí, para de seguir a mulher do bundão, o cara da Porsche e tudo mais, e começa a seguir alguém que vai agregar conhecimento na sua vida. Segue o Thiago aqui, que ele vai agregar na sua vida. Tiagão, Aí foi legal você falar isso aí, deixa eu só mais arrematar um negócio aqui claro, que eu manda tô aí. com um insight bem engraçado esses dias. Olha, não seja burro, não seja burra. Para você ter corpão, ou para você que é um homem ter a musa fitness ao seu lado, né? Você tem que ter inteligência para ter Porsche. Você tem que ter inteligência, você tem que usar suas inteligências. Então foca nas inteligências, foca aqui com a gente, né?
com o Davi também, que desenvolve um trabalho magnífico. Eu não sei, deve ter gente aqui que me segue e ainda não te conhecia, né, Davi? Também Opa. segue aí o Davi, porque, cara, se a gente se conecta com essas pessoas bacanas, essas pessoas que estão na prática, que estão fazendo, que estão treinando, a gente começa a trazer essa energia para o nosso dia a dia e a gente vai se desenvolvendo cada vez mais, né? E eu queria convidar todo mundo aqui para o meu workshop de inteligências múltiplas, que vai ser hoje à noite, às 19 horas. Você pode encontrar lá no meu site, thiagocaetano.com.br. Thiago só com I, tá, gente? Sem H. thiagocaetano.com.br. Lá vai ter o link. Aqui no meu Instagram também tem na bio, Thiago Prof Coach. E você vai poder se inscrever e a gente falar muito mais sobre inteligências múltiplas. Eu vou colocar o pessoal para testar, para descobrir as inteligências. Nós vamos falar mais sobre como desenvolve. Vai ser bem bacana. Conto com a presença de vocês lá. Vai ser um prestígio recebê-los. Tiagão, faz o seguinte, compartilha no seu story uma propaganda aí desse seu evento que você vai fazer às 19 horas e me marca que eu vou repostar aqui no meu story para que a galera se conecte e tenha acesso a esse conteúdo aí. Fechado? Show, cara, fechado. E eu tô vendo que a galera tá pedindo aqui para deixar a live salva, tá? Eu vou deixar, mas ó, com uma condição, hein, galera? Uma condição, para provar que vocês estavam assistindo essa live até o final, eu quero que vocês comentem, que eu vou deixar salvo lá, clica lá em curtir, comentar e comentem qual foi o maior aprendizado dessa aula. Tem 14 pessoas aqui assistindo, então eu vou considerar que cada pessoa vai fazer 2 comentários. Então, se até o final do dia não tiver 30 comentários na postagem, eu vou excluir aqui o vídeo, porque não foi, o pessoal não curtiu. Eu vou guardar assim vou salvar o vídeo e dar para o Thiago usar do jeito que ele quiser. Mas se tiver 30 comentários, eu deixo aí pro pessoal assistir. Combinado, Thiago? Combinado, ó, o mestre do engajamento. Quem sou eu para contradizer? Você tá louco. É isso aí. Isso aí. Avisa seus seguidores que eu vou deixar a live salva hoje aqui, para que eles venham lá no isso. E tenham acesso a esse conteúdo fantástico que você transbordou para nós aqui. Tiagão, novamente, gratidão imensa por você ter aceitado esse convite. Logo cedo, tem gente que assusta com esse horário, pô, 6 e 9 da manhã, mas mal sabe que essa aqui é a terceira live do dia. Eu fiz umas 4, 5, 6. Então, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpa e continua dormindo. Então, aqui só tem gente que tá a fim de acessar esse conteúdo. Thiago, gratidão. Conta comigo sempre. Essa não vai ser a nossa última live, pode ter certeza disso. Maravilha, conta comigo, irmão. Qualquer coisa também, depois quero que você participe aqui para a gente desenvolver os conteúdos que você também desenvolve, né? Quero te fazer uma série de perguntas também, viu? Fazer o pessoal acordar para a vida. O pessoal acordar para a vida, criar uma rotina matinal hiperprodutiva. Fazer o pessoal aqui, ó, eu tenho o meu livro aqui, é baseado nisso. Fazer as pessoas terem uma rotina hiperprodutiva, rotina matinal. Tiagão, então vou ficando por aqui. Gratidão novamente. A gente continua conversando aí posteriormente. Fechou? Fechou. Tudo de bom, gente. Até mais. Pessoal. Excelente dia para vocês. Tchau.